O meu nome é Brian Campos, eu tenho 24 anos e sou uma pessoa transexual. Eu só descobri o conceito do que era uma pessoa transexual quando eu tinha por volta dos 14, 15 anos. Mas desde pequeno eu tenho um irmão gêmeo, que é um rapaz X, e desde pequeno eu nunca gostei de fazer coisas que eram esperadas que eu fizesse. Eu tinha aquelas discussões, mas porque é que eu tenho que ir com isto para a piscina, eu quero ir com calção. Eu não quero fazer aquilo, eu quero fazer acolá. Nas aulas de educação física era complicado porque queriam raparigas para um lado, rapazes para um outro, e eu não me via a ir para o lado das raparigas. Mas nunca consegui meter uma palavra do isto é porque tu és trans, até quando ouvi falar sobre o conceito. Quando ouvi falar sobre o conceito é que eu fiquei, espera, eu não estou sozinho, isto é uma coisa, existe e há forma de resolver, eu não tenho que ficar neste estado para sempre. E foi aí que eu consegui começar a fazer coisas que me tirassem do estado em que eu estava, porque era muito complicado. Eu vivia basicamente numa frustração constante, porque eu não me identificava com aquilo que as pessoas me viam e naquele sentido não havia forma de fugir dali. Então aquilo era como se eu estivesse preso, apesar de visualmente as pessoas não o verem assim. E portanto foi muito complicado. Depois, com a altura da adolescência, ainda pior ficou, que é quando o corpo começa a desenvolver-se e quando começa a haver mais aquele estereótipo de géneros, na sua generalidade, e foi aí que também começou a ficar mais complicado o não fazer nada. Ou seja, continuar no estado em que eu estava sem procurar ajuda e sem... Depois, na altura do secundário, até um bocadinho antes, ali a ser do 9º ano, antes de entrar para a secundária, foi quando realmente eu percebi, ok, eu sou trans e tenho que fazer alguma coisa para resolver isto, porque realmente aquele estado de infelicidade não era sustentável. Até eu conseguir dizer isso aos meus pais e à minha família foi ainda algum tempo, porque depois eu estava em negação comigo mesmo, ok, eu sei que sou isto, mas porquê eu? Porquê é que eu tenho que ser... Porque é que eu tenho que ser trans, né? Porque eu sabia que isso me complicava a vida, mas percebi que me complicava ainda mais não assumi-lo e não fazer algo para conseguir ficar melhor comigo mesmo. Então quando eu comecei quando eu vi que não tinha outra saída, porque depois ali na altura do secundário, pronto, começa tudo a aparecer. Eu deixava de ir às aulas porque não me sentia bem, não conseguia sair de casa, depois estava num estado muito deprimente. A vida toda começou a ficar afetada por isso. Eu não estava a conseguir viver a minha adolescência por ser uma pessoa trans. Quando eu falei com a minha mãe sobre isso, eu primeiro falei com a minha mãe, ela disse-me, tudo bem, não tem problema, vamos arranjar ajuda. E marcou-me uma consulta de psicologia, porque ela também precisa de assumir que ela não sabia como me ajudar. Naquela altura ela também não sabia melhor. E foi nessa altura que a luz ao fim do túnel começou a aparecer e que eu comecei a arranjar soluções para o estado em que eu estava. Mas foi desde muito pequeno. Mas até de forma inconsciente. Nós na altura não metemos um nome nas coisas. Nós somos assim porque somos. Não foi algo... E depois é aquela questão que a minha família, quando eu contei, não ficaram surpreendidos, porque eles viram crescer. Eles viram que alguma coisa se passava. Só não sabiam também na altura dizer o porquê. Mas se eu tiver que meter uma idade, de quando eu comecei a perceber que havia de facto uma discrepância entre o género que me era atribuído e a minha forma de ser e a minha forma de estar, diria por volta dos 4, 5, 6 anos. Eu não acho que me fosse dificultar a vida, eu sabia que ia, porque sabia que a partir daí as pessoas me iam ver como uma coisa que estava fora da norma. E qualquer coisa que fuja da norma nesta sociedade dificulta a vida. Direto ou indiretamente dificulta. Inconscientemente as pessoas estão habituadas a estar de certa forma e a ver certas coisas. Qualquer coisa que saia do estereotipo é uma coisa estranha. As pessoas, hoje em dia, sinto que já não tanto, mas havia uma mentalidade diferente antes e principalmente as gerações com mais idade não estão habituadas a ver ou a forma como foram criadas não foi da forma mais inclusiva que deveriam ter sido. E portanto eu já tinha essa noção que a partir do momento em que eu realmente afirmasse eu sou uma pessoa trans, me iam olhar de forma diferente, até porque antes de eu o assumir já olhavam, já chamavam Maria Rapaz. E depois falavam com os meus pais, epá, mas porquê é que é tão Maria Rapaz? Mas vê lá, porquê é que não usa isto? E eu ainda era uma criança, ou seja, eu ainda não tinha uma consciência do termo e as pessoas já imputavam numa criança certas formas de ser e certas formas de estar porque era diferente das restantes. Ou seja, quando eu afirmei isso e tive que assumir publicamente que ia começar o meu processo de transição porque era uma necessidade para mim, para eu conseguir estar bem e viver a minha vida e ter um bem-estar psicológico, físico, um bem-estar geral, sabia que ia ter algumas adversidades e portanto quando eu contei à minha mãe
nessa altura, a primeira resposta dela não foi de invalidação nem nada, foi as pessoas vão te tratar muito mal. Ou seja, ela não estava preocupada. Minha mãe sempre me aceitou completamente e sempre, até porque a forma de eu crescer já foi de uma forma muito inclusiva. Eu tenho uma família numerosa, nós somos 4, portanto eu tenho 3 irmãos, e a minha mãe sempre nos habituou a tratar qualquer pessoa com respeito. Quer concordássemos, quer não concordássemos, a tratar as pessoas com respeito e com dignidade, independentemente de nós, se fôssemos amigos, tratávamos bem, se não fôssemos amigos, tratávamos bem na mesma. E, portanto, acho que esta forma de educar as pessoas também tem muito impacto. Eu teria tido um processo de um desenvolvimento completamente diferente se eu tivesse crescido numa família que não tivesse esta forma de ser. E, portanto, foi muito complicado contar à minha mãe, porque eu estava em negação própria. Eu tenho a família mais inclusiva de sempre, mas eu, por alguma razão, achava que ia ser um fator crucial. Eu, na altura, tinha 15, 16 anos. Tenho sempre aquela coisa, e se os meus pais não aceitam, o que é que eu faço? Eu tenho 16 anos, eu não tenho independência nenhuma, eu estou pendente. Pô, eu tenho amigos meus que foram expulsos de casa por isso, não é? Portanto, quer dizer, eu sabia que era uma coisa que poderia decidir o rumo da minha vida. E eu não contei assim de um dia para o outro. É assim, eu estava naquela altura em que eu não conseguia sair da cama, eu não ia às aulas porque eu ficava em casa, não conseguia vestir, porque depois eu vestia uma suéte, mas sentia-me incomodado com o meu corpo, saía, as pessoas iam ver. Eu chegava à altura que eu não conseguia sair de casa e naquela parte do secundário, toda a gente sabe como é que é a experiência de secundário, não é a melhor experiência para uma pessoa comum ou que assenta na norma, quanto mais para uma pessoa que não é. E portanto foi num dia que eu estava a chorar, estava na cama, não saí da cama, minha mãe disse: Brian, tu vais-me contar o que se passa. E ela levou-me, fomos a um café e disse: filho, diz-me o que se passa, eu só quero te ajudar, só queremos resolver. E eu não conseguia mesmo falar, tipo, fisicamente, não saía nenhuma palavra, eu estava ali com a garganta presa. Então eu escrevi num papel, porque depois a questão de ser trans não foi só a questão da identidade de género, foi também a sexualidade, porque foi na altura que eu também assumi aos meus pais que eu gostava de raparigas. E portanto foi quase 2 come-outs na altura, em vez de um só. E portanto eu escrevi num papel que gostava de raparigas e que eu era um rapaz. E eu gostar de raparigas, a minha mãe disse: isso não tem problema nenhum. O gostar de rapaz perguntou: mas quem é que disse isso na escola? Porque estava à espera, como eu já vestia de forma masculina, que eu dissesse isso, porque as pessoas estavam sempre a chamar-me de facto Maria Rapaz, e és assim, e depois comparavam com o meu irmão, como eu tenho um irmão gêmeo. E portanto, quando ela me disse isso, eu disse: ninguém me disse, eu sinto-me assim. E ela disse: tudo bem, então vamos procurar ajuda. O enquadramento legal da altura era completamente diferente. Aquilo era burocrático. Eu para fazer, para fazer, por exemplo, a alteração de nome no cartão de cidadão, tive 2 anos em consultas em 3 hospitais diferentes, porque era preciso pareceres multidisciplinares e de Lisboa mandavam para Coimbra. Portanto, uma vez por mês eu estava a ir a Coimbra ter consultas, depois tinha que ir também ao Hospital Psiquiátrico de Lisboa ter consultas, porque era preciso pareceres independentes. E depois, com estes 2 pareceres, era ainda preciso um 3º parecer que autorizava a mudança de nome e de género na conservatória. Na altura era ainda considerado um distúrbio de identidade de género, ou seja, era uma patologia. E, portanto, era preciso que uma equipa de profissionais avaliasse, ou seja, descartava que o paciente não tinha qualquer problema ou nenhum distúrbio mental que lhe fizesse pensar que era trans quando não era, porque nenhum profissional consegue dizer se tu és uma pessoa trans ou não. Isso é uma questão que só a própria pessoa é que sente e sabe dizer, por isso é que entretanto saiu a lei da autodeterminação de género, em 2018. Depois de ir mudar à conservatória ainda é preciso submeter os pareceres das equipas multidisciplinares à Ordem dos Médicos para eles autorizarem o início das cirurgias, dos procedimentos cirúrgicos, porque nenhum cirurgião pode operar sem esse parecer da Ordem dos Médicos, pelo menos à data, neste momento não tenho conhecimento de como é que funciona, porque seria considerado mutilação e etc. E portanto é preciso ter aquele parecer para os cirurgiões conseguirem fazer a transição sexual. Mas até chegar lá foi muito frustrante, porque eu demorei muito tempo, é assim, eu cresci a altura toda a saber que era diferente. Depois ainda demorei mais 1, 2 anos a conseguir contar aos meus pais e à minha família, e quando finalmente consigo chegar à ajuda, já estava num ponto crítico, eu já estava num estado depressivo muito grande. Tanto que na altura do secundário
eu quase chumbei no secundário por faltas. Pronto, e quando eu finalmente consegui chegar ao hospital e ter consultas, porque depois também ter consultas há um grande prazo de espera para ter uma consulta. É muito complicado psicologicamente nós estarmos naquele estado crítico, que é mesmo assim. Chegar a um hospital e dizerem tudo bem, nós mandamos uma carta e a carta chega e a próxima consulta é só daqui a 4 meses. E tu sabes que precisas de 10, 12, 15 consultas. E portanto começa a fazer coisas à tua vida e há muito tempo da tua vida que está ali estagnado. Tu não consegues ser, porque é assim, nós não, enquanto não tivermos essas necessidades básicas satisfeitas, de sentirmos bem connosco próprios, nós não conseguimos fazer nada. Eu não consigo ir à praia porque não me sinto bem comigo mesmo, eu não consigo ir fazer atividades esportivas porque me sinto bem comigo mesmo, ir sair à rua também era um exercício muito complicado porque não me sinto bem comigo mesmo e, portanto, isto parecendo que não condiciona muito a nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar enquanto pessoa. E, portanto, foi muito complicado esse processo, esse processo inicial, principalmente porque é num estado onde tu já sabes o que és, tu já sabes que há uma solução e isso é bom porque já não estás naquela fase de angústia, que é assim mesmo, estás ali, sabes que te sentes mal mas não tens como resolver, tu sabes que podes resolver, mas sabes que demora muito tempo para resolver e que vais ter que gerir e estar naquele estado de angústia durante muito tempo até que as coisas resolvam. E depois nessa fase inicial já é muito complicado lidar contigo próprio e depois ainda tens que lidar com as pessoas. E é assim, lidar com as pessoas quando tu ainda não és uma pessoa visualmente normativa é muito complicado, porque há muitos misgenders, as pessoas não usam os pronomes certos, as pessoas... e os próprios sistema não está adaptado. Por exemplo, eu demorei muito tempo a conseguir alterar o cartão de cidadão na conservatória. Vou dar um exemplo muito prático. Eu consegui o relatório da equipa médica para autorizar a mudança de cartão de cidadão quando eu tinha 17 anos, a uma semana de fazer 18 anos. Eu, assim que tive o relatório, no dia a seguir fui lá ao conservatório, porque aquilo era uma coisa para ontem, eu precisava daquela alteração. Eu cheguei lá com o papel e disseram, ok, nós podemos mudar o seu nome, temos aqui o papel, mas você ainda é menor de idade, nós não temos muito bem a certeza como é que isto funciona. Marcaram-me outra reunião na conservatória para poder ver aquilo no dia seguinte. Quando eu cheguei lá, disseram-me, precisamos do parecer dos seus 2 pais a concordar porque você é menor. Os meus pais, tudo bem, nós damos a procuração, não tem problema nenhum. Fomos ao advogado, deu uma procuração para autorizar então a mudança do meu cartão de cidadão, do nome e do género. Chegámos lá e depois eles disseram, espera lá, que afinal não, porque depois pode meter os seus pais em tribunal porque eles autorizaram a sua mudança, vai ter que esperar pelos 18 anos. Então depois eu voltei lá, passado uma semana, no meu dia de anos, e só consegui depois alterar o cartão de cidadão nessa altura. E mesmo assim, quando nós alteramos o cartão de cidadão, de repente os documentos não mudam todos. Eu já mudei o cartão de cidadão com 18, eu tenho agora 24, e eu a semana passada fui a uma loja e estava lá o meu nome antigo num cartão. Porque as coisas não mudam. Eu, passado 2 anos de mudar o cartão de cidadão, recebi uma carta para o Dia da Defesa Nacional com o nome antigo. Ou seja, a própria plataforma da administração pública não se atualiza sozinha. Fora o preconceito das pessoas, mas porque é que está a ir a esta casa de banho, naquela, mas não é? Raparigas para ali, rapazes para ali, e eu vou, mas depois fico a olhar. É muito complicado de gerir esse processo no início. E, na minha perspectiva, as coisas começaram a melhorar imenso, foi com o primeiro procedimento cirúrgico, que é a mastectomia. Porque a partir do momento em que eu fiz a mastectomia, que é a remoção da mamária, as pessoas já não me olhavam diferente. Porque, ou seja, na percepção já não havia dúvidas de que eu era um rapaz. Foi aí que a minha identidade de género começou a assemelhar-se mais com a minha apresentação. Ou seja, a partir do momento em que a minha apresentação passa a ser mais normativa, as pessoas já estão ok com isso. Agora, enquanto não é, há muito preconceito, há muitas bocas e há muita má informação. As pessoas têm o estereotipo do que é uma pessoa transexual. É o que ouvem nos filmes, é isto ou aquilo, são aberrações, e não percebem que se calhar há muita gente que lida com pessoas transexuais no dia-a-dia e não sabem que o são, porque é uma pessoa como a outra. O espírito com que eu fui criada, a minha família, nunca foi uma família preconceituosa nem conservadora, e depois eu também... O meu pai é militar e por o meu pai ser militar eu tive benefício ao seguro, ao ADM, que é o Seguro de Saúde da Assistência à Doença Militares, por eu pertencer ao agregado familiar. Isso também quase que só por esse seguro é que eu consegui estar onde estou hoje e ter chegado até aqui, porque é bastante complicado uma pessoa jovem, digamos que já tem a maioria de idade, 18 anos,
conseguir fazer o processo, primeiro, porque é preciso ter o apoio familiar e o apoio de amigos é fundamental para conseguir fazer o processo e para ter o estofo psicológico, para conseguir realmente aguentar o processo todo. E depois também a capacidade financeira para o fazer o processo, porque atualmente a resposta do Sistema Nacional de Saúde ainda é muito deficitária neste tipo de processos, porque é um processo muito específico e o único hospital que fazia era o Hospital da Universidade de Coimbra e estava durante muito tempo ainda a formar a equipa médica para conseguir operar. E, portanto, há bastantes casos de pessoas que estavam 5, 6, 7 anos na lista de espera para fazer uma cirurgia. Até porque depois a burocracia que é necessária para fazer o processo cirúrgico no SNS também é muito superior. E nesse sentido eu sou um sortudo porque eu tive a possibilidade de ir para o privado fazer as cirurgias. Porque como eu tinha o recurso ao ADM, ao Seguro de Saúde Militar, eu conseguia fazer as cirurgias a um preço muito reduzido. E para além do preço reduzido que eu pagava para as fazer, eu tinha o apoio financeiro dos meus pais. Portanto, era impossível. Eu até ao dia de hoje fui operado 12 vezes. Portanto, como é que eu fazia 12 cirurgias enquanto fazia a faculdade, enquanto estudava, enquanto trabalhava? Porque assim, o próprio processo impossibilita-te de pagar o processo, porque tu quando fazes 12 cirurgias, tu passas grande parte da tua vida ou acamado ou em recuperação e pessoas a passar por pós-operatórios não conseguem trabalhar. E por isso é que eu digo e volto sempre a referir, o apoio psicológico foi fundamental, porque é impossível não ir abaixo, primeiro com a situação em si, da sociedade em que estamos e, portanto, qualquer coisa fora da norma é sempre sujeita a preconceito no dia-a-dia, nas coisas mais comuns para qualquer pessoa, o ir ao ginásio, até entrar na faculdade, entrevistas de emprego, o que quer que seja. Às vezes até só fazer amigos a partir do momento em que as pessoas sabem que tu és transexual, então pera lá, afinal já não somos amigos. E tu és a mesma pessoa, eles há meia hora gostavam de ti. Quer dizer, é o preconceito que está incluído na sociedade. E depois a questão de lá está, do ir abaixo. Mas também há outra perspectiva que é, as pessoas perguntam: mas Brian, como é que tu conseguiste fazer 12 cirurgias? Tu tens 24 anos, não foi complicado? E eu acho que quem diz isto não tem noção, porque para mim complicado era não as fazer. Para mim complicado era continuar naquele estado que eu estava antes de fazer as cirurgias. Eu ia para cada bloco operatório com um sorriso na cara. Era uma cirurgia, sim, ia ser complicado, ia ser uma recuperação que ia exigir muito fisicamente, ia. Mas eu sabia que estava mais perto de estar bem comigo mesmo. E só saber que esse alívio, que esse peso ia sair de cima de mim, eu ficava feliz. As pessoas não têm noção da angústia que é não fazer o processo cirúrgico. E lá está. Pois também há quem pense que as pessoas fazem o processo porque sim. Ninguém faz 12 cirurgias porque sim. As pessoas fazem o processo porque precisam. E porque realmente é a única forma de conseguirem viver. Se não tivesse conseguido fazer o processo todo, eu provavelmente já cá nem estava nesta altura. É uma questão mesmo de saúde e de conseguir viver a minha vida. E por isso é que também, lá está, eu fiz aquele gap year antes de entrar para a faculdade, porque eu queria, quando eu dei o come out no secundário, era a mesma turma, as pessoas já me conheciam. E eu senti o preconceito de estar a fazer o processo ao vivo. As pessoas estão-te a ver, viam-te de uma forma e agora vão começar a ver de outra, mas não se adaptam porque têm aquele preconceito e depois eu não ia às aulas. Eu cheguei a ter situações em que me diziam: Brian, hoje não foste às aulas, mas a aula toda de Educação Física foi falar sobre ti. Porque a professora perguntou: mas o que é que se passa? Ele agora está a mudar de sexo, está a mudar de género, não vem às aulas? E depois a aula era a fofocar sobre o meu processo, sobre a minha pessoa. Começar a viver isto no dia-a-dia, quando eu pensei assim: eu vou para a faculdade, mas eu vou para a faculdade com uma perspectiva diferente. Não quero passar por estas coisas de novo. Então eu fiz a mastectomia, mudei o cartão de cidadão legalmente e quando entrei para a faculdade não havia qualquer dúvida de que eu era um rapaz. As pessoas viam-me como um rapaz. Apesar de antes já o ser e as pessoas não me verem assim. Mas já não havia aquela discrepância entre a aparência e a minha identidade de género, por assim dizer, porque depois também já tinha começado o processo hormonal há alguns meses e o próprio processo hormonal, no fundo, quando eu digo processo hormonal, é as injeções de hormonas. Nós temos acompanhamento de especialista em endocrinologia, portanto tenho que fazer primeiro um diagnóstico para ver os níveis de hormonais que tu tens de testosterona, neste caso, e depois recomenda injeções de testosterona de X em X tempo, com vista a equiparar os níveis de testosterona do rapaz X normal da mesma idade. E portanto, no meu caso eu dava injeções, ainda dou hoje em dia,
injeções de testosterona 3 em 3 semanas para equiparar os níveis. E à medida que o tempo vai passando, começamos a ver as mudanças físicas. Portanto, a barba começa a crescer, a voz começa a engrossar, a distribuição gordural é completamente diferente. E, portanto, aquelas coisas que antes te metiam disforia, pouco a pouco começam a desaparecer. De facto, é muito complicado ter paciência em coisas que... Depois há aquela questão, mas porquê é que eu tenho que estar a fazer isto tudo quando há pessoas que já nasceram assim, não é? Quer dizer, mas é preciso e é assim, e por um lado, hoje em dia, eu não dispensava este processo. Ou seja, se me perguntassem se tu nascesses um rapaz X, preferias? No início, sem dúvida. Neste momento eu não, porque eu ganhei uma perspectiva da vida e não tenho dúvidas que sou uma pessoa muito melhor hoje em dia pelo processo que eu fiz. E que consigo viver a vida de uma forma muito melhor e mais intensa do que se nunca o tivesse feito. E portanto, só pelo processo também já valeu a pena. Mas claro que isto tem impactos, não tem forma de o negar. Quer dizer, a minha adolescência foi passada em médicos. Eu tenho dossiês em casa cheios de relatórios médicos. Quando as pessoas iam de férias, eu ia para a consulta. E depois, eu nunca gostei de sentir que o meu processo me estava a empatar ou a pôr em desvantagem de alguma forma a minha vida académica, a minha vida profissional. Ou seja, que o facto de eu ser uma pessoa trans me punha em desvantagem com as pessoas que não tinham que passar por esse processo. E portanto eu nunca abdiquei dos meus estudos eu fazia sempre por marcar as cirurgias nas férias. Eu tinha os exames numa semana, eu ia ser operado na a seguir. E portanto sempre consegui articular isso tudo. Mas isso quer dizer o quê? Nos festivais de verão, faculdades, o que quer que seja, Brian, vamos para aquele festival, quer vir? Não posso, vou estar em operação. Mas lá está, o que eu estava a dizer era que o facto de eu ter o seguro ADM facilitou-me a vida. Eu não conseguiria ter acesso ao privado se não tivesse este seguro. Porque, é assim, 12 cirurgias, eu com o seguro só tenho que pagar 20% de cada cirurgia. Sem o seguro eu estava a falar de cerca de 30 mil euros em cirurgias. Que jovem, que não consegue trabalhar porque tem que fazer um processo e tem condicionantes médicas, consegue dar 30 mil euros por cirurgia. Assim, é impossível. E muitas pessoas estão neste impasse de precisam daquilo para estar bem consigo mesmas e para sair naquele buraco em questão, mas não têm formas de o fazer. E portanto, hoje em dia, a lei da autodeterminação de género foi fundamental, a parte do Sistema Nacional de Saúde estar cada vez mais capacitado para acompanhar e tornar estes processos cada vez mais céleres é fundamental. A própria educação das equipas médicas, porque depois é outra questão. A maior parte dos profissionais de saúde que temos hoje em dia não tiveram estas questões nos seus planos curriculares. É muito frequente nós irmos a um hospital, uma consulta rotineira, uma consulta da rotina, uma consulta do dia-a-dia, e as pessoas não estão habituadas a lidar com este tipo de questões. Tenho um exemplo da vacinação do Covid. A vacinação do Covid, quando houve portanto, toda a gente teve que ser vacinada pelas questões da pandemia, o sistema de vacinação não estava adaptado a uma pessoa trans. Vou dar um exemplo muito prático. Foi indicado que a vacina de Johnson não era adequada para pessoas do sexo feminino. Mas a verdade é que não era assim, porque eu era uma pessoa do sexo masculino, ainda hoje sou, e a vacina de Johnson também não era adequada a mim. Porque a verdade, o que deveria ter sido dito, era que a vacina de Johnson não era adequada a qualquer pessoa que já tivesse tido níveis de estrogênio elevados. E portanto, eu durante grande parte da minha vida tive níveis de estrogénios elevados. Contudo, quando eu entrei no centro de vacinação, olharam para o meu cartão de cidadão, rapaz, vamos dar a Johnson. E portanto, por falta de conhecimento, não é por má intenção, é por falta de conhecimento e por falta de formação dos profissionais, neste caso de saúde, iam meter numa situação de risco acrescido por eu ser uma pessoa trans. E portanto, a desinformação, a coisa de pensar que as pessoas mais qualificadas ou com mais estudos são menos preconceituosas é mentira. Qualquer pessoa hoje em dia pode ser preconceituosa com ou menos estudos, mas é preciso que pelo menos nas questões técnicas, pelo menos, não é? Os profissionais estejam formados para conseguir tratar qualquer pessoa e para conseguir receber e lidar com qualquer pessoa de forma a não prejudicar a qualidade do serviço que é prestado. E hoje em dia essa questão ainda não está garantida. Eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi a de ganhar a robustez necessária para lidar com o facto de ser uma pessoa trans. Ou seja, perceber que quando há alguém preconceituoso comigo, o problema não é meu. O problema é aquela pessoa que não teve a informação necessária para conseguir
lidar comigo de forma respeituosa, no mínimo. E depois há muito aquela questão de, por exemplo, tratam-te muito bem, és uma pessoa incrível, és a pessoa mais competente do mundo. Se és uma pessoa trans, espera lá que afinal não. E portanto, grande parte do meu processo, à medida que eu fui fazendo o processo, desde que, pois no início também não havia muita informação. A maior parte da informação que nós conseguíamos, onde é que eu podia ir a médicos, no início do processo, no Sistema Nacional de Saúde, começa pela médica de família. Tens que ir à médica de família e pedir encaminhamento para qualquer unidade de saúde que esteja habilitado a fazer este tipo de processo e tem equipas especializadas nessa área. E portanto, eu cheguei à médica de família, pedi o encaminhamento, expliquei a situação e ela disse: estou a perceber, mas eu não sei como é que isto se faz. Marcamos outra consulta porque eu vou ter que averiguar internamente como é que eu consigo fazer este processo, porque um centro de saúde em Almada não sabia como é que se fazia um encaminhamento para Coimbra, porque o hospital mais perto com esse tipo de pessoal médico era em Coimbra. Como é que se fazia para uma área geográfica tão distante? E portanto, os próprios profissionais no início estão a aprender, nós estamos entre profissionais a perceber como é que se faz, mas nem eles próprios sabem. Portanto, grande parte do conhecimento teve que ser de boca em boca. Alguém que já tivesse passado pela mesma situação, alguém que tivesse feito daquela maneira e tivesse conseguido. E portanto, no início do processo eu tive muito esse papel também. Inconscientemente, qualquer pessoa transexual ou trans é um ativista, porque não há forma de não ser. Para conseguir educar, nem que seja as pessoas à sua volta, direto ou indiretamente, e não deveria ter que ser assim. Uma pessoa não deveria ter que ser a própria pessoa trans a ter o dever de educar as pessoas à sua volta, mas hoje em dia é assim que tem que ser. E portanto, quando eu fui para a faculdade também foi essa a questão que eu procuro, e até antes da faculdade, qualquer pessoa que tivesse dúvidas, tivesse uma situação que eu, tivesse também às vezes sem esperança, porque às vezes as pessoas entram em contato contigo, estou nesta situação, eu não consigo ver a luz ao fundo do túnel, como é que eu faço? É precisar, vai com o tempo, um passinho de cada vez, primeiro tens que fazer isto, foca-te nisto e depois disto fazes isto. É também ajudar uns aos outros, porque se nós também não nos ajudarmos, quem é que vai ajudar, não é? O importante é ter o apoio da família, ou o apoio dos amigos, ou o apoio de alguém próximo. A partir daí, o resto não interessa. O resto são realmente só os outros, não vão contribuir nada para a vossa vida. E portanto, garantir e ter aquela base é fundamental. E a partir daí é um passo de cada vez. E depois a questão do perceber que quem não vos aceita, ou melhor, se vocês dizem que vocês são transexuais e alguém deixa de falar com vocês por causa disso, então vocês é que não querem aquela pessoa na vossa vida. Ou seja, não são vocês que estão errados. E agora também comecei a ter uma perspectiva diferente, que é que quando alguém é preconceituoso comigo, eu rio-me. Porque a sério, eu percebo que aquela pessoa só consegue ser preconceituosa porque não teve nos meus pés. Ou seja, no fundo aquela pessoa é uma privilegiada, porque qualquer pessoa que vivesse o que eu vivi não conseguiria dizer o que aquela pessoa está a dizer. E portanto é a falta de empatia, é perceber que o outro é assim porque o outro teve um contexto e realidade diferente. Não justifica, não deveriam ser. Ninguém deveria ter o ódio ou preconceito contra alguém que não está a fazer mal nenhum no mundo, né? As pessoas estão só a existir e a tentar estar bem com elas mesmas. Mas é perceber também que o problema do outro é um problema do outro, que tem que resolver consigo mesmo. Eu foquei-me em resolver-me a mim. Indiretamente, eu sempre fui um ativista, né? Eu quando entrei na minha faculdade, era uma faculdade pequena, na Universidade de Lisboa, nunca ninguém tinha conhecido uma pessoa trans, antes de me conhecer a mim. Conheceram-me durante muito tempo, fizemos atividades, fiz amigos, e eu fiz questão de não dizer que era uma pessoa transexual antes das pessoas saberem quem era o Brian. Porque eu prefiro que eles me vejam primeiro enquanto pessoa, antes de me verem enquanto pessoas trans. E isso muda a perspectiva toda. Porque passado 2 meses nos conhecermos, irmos a festas, convivíamos, íamos ao café, tínhamos as aulas juntos, descobriram que eu era uma pessoa trans. E a primeira resposta da maior parte deles foi: a sério, não acredito. E eu perguntei porquê. Porque uma pessoa trans não é assim. Mas é. E portanto, tirar o estigma do que é uma pessoa trans, perceberem que uma pessoa trans, eu também faço desporto, eu também vou ao café, eu também vou a festas, eu faço tudo como uma pessoa normal. Só que tenho ainda a questão de ser uma pessoa trans e estar a fazer um processo para conseguir estar bem comigo mesmo. Mas é o perceber que uma pessoa trans é uma pessoa como qualquer um. Portanto, eu tenho amigos, eu faço a minha vida diária como qualquer outra pessoa. Não é aquele monstro, não é aquele personagem que se vê nos filmes que é muito estranho. Não, eu sou uma pessoa normal, eu tenho gostos, tenho interesses, dou-me bem com as pessoas, sou sociável e, portanto, tirar esse estigma. Eu tive pessoas que me vieram agradecer por dar-lhes essa perspectiva, porque se nunca tivessem tido contacto, não são pessoas naturalmente preconceituosas, mas se nunca tivessem tido o contacto, iam ter inconscientemente o preconceito.
Eu não sou uma pessoa diferente no tipo da minha maneira de ser por ser uma pessoa transexual. No máximo sou uma pessoa mais empática, mas a minha personalidade já era a minha personalidade antes de eu mudar os cartões, antes de eu começar o processo cirúrgico e o processo hormonal. Era uma personalidade mais retraída. Eu no secundário era uma pessoa deprimida, pouco falava, era muito facilmente ignorado, metia muito canto, portanto toda a minha personalidade estava a ser contraída. A partir do momento que eu comecei a sentir melhor comigo mesmo, de repente sou uma pessoa feliz, com personalidade, eu faço as coisas, eu falo com toda a gente, ou seja, só fica melhor. E portanto era um bocadinho esta mensagem do não é toda a pessoa trans que tem que ser uma pessoa ativista, mas que ninguém deveria ter vergonha ou medo de esconder que é uma pessoa trans, porque efetivamente isto hoje em dia e antigamente também, mas hoje em dia há mais consciência. Isso não põe em causa a competência de ninguém. E portanto foi muito curioso, a maior parte dos professores, no exemplo dos professores da faculdade que me conheciam, não sabiam qual era uma pessoa transexual até ao segundo, terceiro ano da licenciatura, por exemplo. E quando descobriram, via-se que estavam surpreendidos, mas viu-se também que saiu o estigma, porque eles viram, como é que o melhor aluno da turma é uma pessoa trans? Não faz sentido. E depois viram, realmente isto não tem nada a ver. E ao perceber que as competências de ninguém são afetadas por ser uma pessoa trans, ainda que sem dúvida o facto de teres que passar por este processo e por este processo físico, psicológico, pelo contexto da sociedade e por este crescimento pessoal, afete todas as áreas da tua vida. Portanto, se tu estás ali naquele impasse de não conseguir sair de onde tu estás, é uma prisão, é efetivamente uma prisão. Tu estás ali, tu sentes que és, no meu caso, sinto que sou um rapaz, mas ninguém me vê como isso. Portanto, era o não poder sair de casa porque vou ouvir comentários, era o não poder sair de casa porque não me sentia bem comigo mesmo. A partir do momento em que isso tudo sai da questão, tu começas a ver outras coisas. De repente eu já posso ir à rua, Por exemplo, o primeiro dia de praia, depois da mastectomia, foi um dia completamente diferente. Foi uma liberdade que eu não consigo explicar, e depois também são essas pequenas felicidades que tu percebes, eu estou no caminho certo e é possível, e faz sentido. Acho que a coragem de ser, acho que é o mais importante. É não pôr a tua pessoa em causa em função do bem-estar dos outros. Tu precisas de ter o teu bem-estar. E portanto, o não abdicar de ti, acho que é o mais importante ao longo de todo o processo.